Aleluia! É com muito amor, é com muito temor ao Senhor que eu estou aqui nessa noite, mas para honra e glória de Jesus. E é uma honra mesmo para mim estar fazendo parte de algo tão especial que o Senhor tem feito aqui na nossa igreja, na nossa família, e é uma alegria para mim. Para os que não me conhecem, né, assim como o Marco disse, eu sou o Caio, eu caminho junto com o Marco aí no discipulado, e tenho uma família linda, minha esposa está aqui, a Alessandra, nós dois temos uma filha maravilhosa, aquela que vocês viram aí tirando foto é a nossa filha, a Maria Júlia, né? Linda, tem uma família abençoada, eu sou muito abençoado por Deus, por essa família que o Senhor me deu e tem nos abençoado. Aleluia, glória a Deus. E, queridos, assim como a Esther disse, nós temos um grupo de exposição da palavra do Senhor e nós estamos dentro do Novo Testamento e já alguns irmãos já expuseram algumas cartas, alguns livros, inclusive eu, como ela falou, né, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e tem sido uma bênção. E desde já, eu convido aqueles que não estão fazendo parte e querem aprender, querem fazer parte desse grupo de exposição da palavra. Depois você pode procurar um dos líderes que vão estar aqui na frente e pedir para participar desse grupo. Tem sido uma bênção. Quem está participando do grupo aí? Amém. Tem sido uma bênção ou não tem? Sim, nossa, é demais, queridos, é demais. E para a honra e glória do Senhor, eu fiz parte, desse time e expus, então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E no decorrer dessa semana, eu estava pedindo ao Senhor, Pai, o que o Senhor deseja falar qual é a mensagem que o Senhor tem para a tua igreja? E adivinhe, 2 Coríntios. 2 Coríntios foi algo que o Senhor falou no meu coração muito nas semanas, em que eu me dediquei através da leitura, através de estudos. Então, eu creio que o Senhor tem algo do céu para falar ao seu coração. Amém? E para isso, eu trabalhei durante 14 anos em uma empresa lá em Paranapanema, e dentro dessa empresa nós utilizávamos em alguns processos uma ferramenta chamada 5W2H. Alguém já ouviu falar? Já? 5W2H é uma ferramenta de gestão para quando nós identificamos alguns pontos de melhoria, algumas necessidades a ser trabalhada ali nas empresas, nós então utilizamos essa ferramenta que nada mais é do que são 7 perguntas, são 5 perguntas que começam com W e 2 perguntas que começam com H, que nós fazemos para determinadas situações, determinadas necessidades, para que nós possamos então criar um plano de ação para resolver aquilo ou para melhorar aquilo. E os 5W2Hs nada mais é do que o primeiro é what, de o quê? O segundo é why, de porquê. Where, de onde. Who, quem. When, quando. E os 2 Hs significam how, de como, e how much, de quanto custa ou quanto custou, ou quanto custará, para realizar aquela melhoria ou aquele plano de ação. E eu quero, então, utilizar dessa ferramenta para nós fazermos algumas perguntas para o nosso texto de hoje e assim, então, extrair desse texto algo que eu acredito que vai trazer conhecimento para nós nessa noite. Amém? E a palavra do Senhor está em 2 Coríntios, capítulo 5, dos versos 18 a 21. E para o tema da mensagem de hoje é a reconciliação.
e nós vamos ver o porquê. Amém? Vamos para a palavra. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Meu Deus, que texto! Meu Deus, é algo que veio do céu para nós mesmos nessa noite. Amém, queridos? E eu quero contar um pouco do contexto que estava acontecendo ali para a igreja de Corinto, né? Paulo, então, essa é a segunda carta que Paulo escreve, depois das suas duas visitas que ele fez ali para a igreja de Corinto. Então, teve a primeira carta, e depois dessas visitas e depois da primeira carta que Paulo escreve, ele fica aguardando respostas de como estava a igreja de Corinto. Como estava? Então ele fica aguardando o seu irmão amado Tito, trazendo algumas informações. E as informações que Tito traz para Paulo, algumas informações são boas, e que os coríntios tinham aceitado a sua primeira carta e estavam melhorando. Porém, existiam ali, naquele momento, alguns falsos mestres que estavam se introduzindo no meio daquela igreja e dissimulando e levando um ensinamento que não foi o que Paulo tinha ensinado para os coríntios. Esses falsos mestres, eles são chamados pelos historiadores de judaizantes. Por quê? Porque os ensinamentos que eles estavam levando era que aquilo que Paulo tinha falado sobre o evangelho da graça mediante a fé não era suficiente. Os coríntios eram um povo que não era judeu, eram os gentios, certo? E o que os judaizantes estavam ensinando era que, já que vocês não são judeus, vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam guardar as leis de Moisés. Então, os judaizantes, o que eles estavam ensinando é que crer em Jesus não era suficiente para a salvação, mas eles tinham que guardar toda a lei de Moisés. Então, esse era o contexto. Haviam pessoas que estavam ali, ensinando algo que não foi o que Paulo estava ensinando, e esses falsos mestres estavam denegrindo a imagem de Paulo. Então, Paulo começa a redigir a sua segunda carta. E o que Paulo, então, já havia ensinado aos coríntios até o capítulo 5. No capítulo 1, os irmãos que acompanharam a leitura e que já se familiarizaram com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, vão lembrar que no capítulo 1, Paulo ensinou que Deus é o nosso consolador. Que assim como Deus nos consolou, nós agora, consolados por Deus, vamos utilizar dessa consolação para ajudar o próximo. Então, Deus é o nosso consolador. No capítulo 2, Paulo vem ensinar os coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume. E esse perfume ele deve ser exalado em todos os lugares para onde nós passarmos. No capítulo 3, Paulo vem ensinar aos coríntios, ensinar a nós, que nós somos os ministros da nova aliança. Nós somos as cartas vivas
escritas não com tinta nos papéis, não são as leis que os judeus escreviam, mas o que Paulo ensinava é que vocês, coríntios, e nós, hoje aqui, somos cartas vivas, escritas no coração, com sangue e não com tinta. No capítulo 4, Paulo vem ensinar aos coríntios algo assim, tremendo, extraordinário, de que esse evangelho da graça mediante a fé, esse evangelho, né, essa nova aliança, é um tesouro de valor incalculável que está guardado em vasos de barro. Nós, como sendo esses vasos insignificantes diante de algo tão valioso, que é o evangelho da graça mediante a fé, que é a nova aliança. No capítulo 5, até esse momento, Paulo, então, ensina aos coríntios de que nós devemos viver por fé e não por vista. De que, independente se nós ouvimos a voz audível de Jesus ou não, independente se nós podemos tocar em Jesus ou não, independente se os nossos olhos conseguem ver Jesus ou não, nós temos relação com Jesus, nós, mesmo não sentindo o toque de Jesus, mesmo não ouvindo a voz audível de Jesus, nós nos relacionamos com Jesus mediante a fé. E não pelo que vemos. Independente se os nossos olhos não veem Jesus fisicamente, nós nos relacionamos com Ele porque nós temos fé. Amém? Então, até o momento, é isso que Paulo estava ensinando à igreja de Corinto. E agora, Paulo vai tratar de uma necessidade que existe na vida de todo cristão, que é a necessidade da reconciliação do homem com Deus. Amém? Glória a Deus. E para isso, para nós extrairmos algumas verdades e alguns aprendizados do texto, é agora que nós vamos aplicar a nossa ferramenta do 5W2H para esse texto. E o primeiro W significa what, de o quê? Qual é a necessidade aqui? O que está acontecendo? Qual é a necessidade que nós encontramos no texto que nós precisamos resolver? É a reconciliação. Versículo 18 de 2 Coríntios 5 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Queridos, se existe a necessidade da reconciliação, se Deus nos reconciliou consigo através de Cristo, se houve essa necessidade, é porque no começo uma aliança foi quebrada, um relacionamento foi desfeito. Eu fui pesquisar qual é o sentido da palavra reconciliar. E o dicionário diz assim: reconciliar é o restabelecimento de boas relações entre pessoas que estavam desavindas. Ou seja, é o restabelecimento de uma boa relação entre duas pessoas. Então, no começo, quando nós fomos criados, a palavra do Senhor diz em Gênesis, capítulo 1, verso 26, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. No começo, o homem e Deus tinham total relacionamento, tinham total conexão. A palavra diz que Deus vinha se relacionar com o homem na viração do dia. Então havia essa conexão, o homem e Deus estavam conectados, mas a partir do momento em que o pecado entrou no mundo através de um ato de desobediência do homem, através desse ato de desobediência, o pecado entra no mundo e agora o homem é desconectado de Deus.
Então, a primeira questão é, nós precisamos dessa reconciliação, porque nós somos desconectados. O segundo ponto que eu quero trabalhar aqui, segunda pergunta do segundo W é why? Por quê? Justamente isso. Por que nós precisamos da reconciliação? Por que nós precisamos disso? Justamente porque estávamos desconectados. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 2. A palavra do Senhor diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Queridos, Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. A partir do momento em que o homem pecou, nós fomos desconectados desse plano perfeito do Senhor. E qual era esse plano perfeito? Deus então faz a criação do mundo, Deus coloca o homem dentro do jardim, aquele jardim maravilhoso, aquele lugar perfeito. Deus cria então tudo aquilo para o deleite, para que o homem desfrutasse de tudo aquilo. Deus diz ao homem, olha, desfrute de tudo isso, mas tem uma coisa, uma condição. Do fruto desta árvore, somente esse fruto você não coma. Ok? É só isso. O resto, se deleite, aproveite de tudo aquilo que eu fiz para você. Porém, por conta de uma decisão errada, por conta de uma desobediência, o pecado entra no mundo e agora Adão decidiu ir contra as ordens de Deus. A ordem era não coma do fruto, mas foi justamente o que ele fez. Queridos, vou fazer 39 anos. 39 já, quase 40. E quando eu era pequeno, o filme O Rei Leão foi lançado. Quem já assistiu o filme Rei Leão? Olha, 90% já assistiu o filme Rei Leão. Eu assisti o primeiro, o original. Quando eu fui tentar assistir o remake, esse live action que lançaram agora, eu falei, eu quero ter na minha mente o primeiro, o desenho mesmo em 2D, aquele que é o original mesmo. E eu lembro, bem no começo do filme, depois que Simba é apresentado lá na Pedra do Reino e tal, e Simba era bem pequenininho, ele estava sentado do lado do seu pai, Mufasa, e o seu pai estava explicando para ele, tá vendo aqui, Simba? Ó, tudo isso que o sol toca, isso aqui um dia será seu, porque hoje eu sou rei, você é meu filho, e tudo isso daqui vai ser seu um dia, porque você vai se tornar rei. Eu lembro dessa imagem que ele dá a volta no pai e olha um cantinho, bem lá no cantinho, uma pequena porção de terra e pergunta, mas e aquele lugar? Aquele lugar que o sol não toca? E Mufasa fala para ele, olha, prometa para mim que você não vai naquele lugar, porque aquele lugar não faz parte das terras do reino. Aquele lugar não faz parte das nossas terras, não faz parte das suas terras. Então, aquele lugar você não vai, não pertence a você. Nesse momento, justamente, foi isso que aconteceu, despertou no coração daquele jovem leão ir até aquele lugar onde não podia. No momento do pecado, foi isso que aconteceu. Despertou no coração do homem uma dúvida e o homem pecou. Foi justamente comer do fruto em que não podia. Então, é nesse momento em que Adão decide ir contra as ordens de Deus. Nesse momento, então, é que o pecado entra no mundo. Então, por que nós somos, por que há necessidade da reconciliação? Porque nós estávamos desconectados. Terceira pergunta, terceiro W da nossa ferramenta é where, ou onde. Onde tudo aconteceu?
E a resposta é no jardim. Foi lá. Quem gosta de pescar? Vários. Estou vendo aí os irmãos que gostam de pescar. Meu tio gosta de pescar também, né? Queridos, e quem já pescou, além de gostar de pescar, quem já pescou com carretilha? Muito bem, tá. Aqueles que não sabem pescar, ou aqueles que gostam, mas nunca pescaram com carretilha, carretilha é um equipamento muito sensível, mas muito preciso. Existe o molinete da vara que faz os arremessos, porém, a carretilha é um molinete aperfeiçoado, em que você consegue arremessar mais longe, consegue fazer arremessos mais precisos. Porém, quem começa a pescar com carretilha vai se identificar com uma palavra que diz cabeleira. Todo mundo que já pescou com carretilha, um dia já fez uma cabeleira na carretilha. O que é a cabeleira? Quando você faz um arremesso errado, eu disse que esse equipamento é muito sensível. O carretel, ele gira a uma velocidade muito grande. Só que se você faz o arremesso errado, o carretel não está nem aí, ele continua girando. Se ele continua girando e a linha não sai, quer dizer o quê? Que vai começando a embolar a linha toda ali. E quando embola essa linha, vira um tucho de linha assim, essa é a cabeleira. Esse é o problema de pescar com carretilha. E você só consegue desfazer essa cabeleira achando o início. Onde foi que tudo começou? Qual foi o momento em que a linha não saiu e que o carretel começou a girar e aquela linha virou um tucho de linha assim? É nesse momento em que você vai tentando tirar a linha, tentando desfazer aquilo lá, e você só consegue a partir do momento que você acha o início. Quando foi que tudo aconteceu? Foi no jardim. Essa desconexão do homem com Deus aconteceu no jardim. Mas isso é algo que me deixa intrigado, queridos. Por quê? Porque lá no jardim, como eu te falei, era o plano perfeito do Senhor. Lá no jardim era o lugar perfeito. Lá no jardim existiam condições perfeitas para o homem. Mas foi nesse lugar perfeito, com essas condições perfeitas, em que o homem decidiu pecar e não seguir as ordens do Senhor. Isso nos mostra algo muito importante e muito sério. Na exposição do livro de Gálatas, que foi feito, e acabou sexta-feira, foi feito pelo nosso irmão Tiago, lá de Sorocaba, o livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 17, nos diz que existe uma luta constante entre carne e espírito. E que a carne simboliza a nossa natureza humana e o espírito significa o nosso espírito mesmo, o Espírito Santo que habita em nós. E essa luta entre carne e espírito é constante em nós. E que o espírito deseja aquilo que é contrário à carne, mas a carne deseja aquilo que é contrário ao espírito. E essa luta interna é uma luta constante em nós. E para exemplificar isso, o Tiago disse o seguinte, que é como se nós colocássemos dois cachorros para brigar. O cachorro A, o cachorro B. Qual cachorro que vai vencer? Aquele que estiver mais alimentado. Aquele que estiver mais forte. Aquele que estiver tiver mais bem preparado. Então, queridos, diante disso, o que nós aprendemos é que quanto mais você se alimentar de coisas que são concernentes à carne, que estão voltadas para a sua carne, para aquilo que a carne deseja, quanto mais você alimenta a sua carne, as suas respostas, as suas decisões vão ser pautadas ou embasadas naquilo que você mais busca, naquilo que você mais se alimenta. Se você se alimenta mais a sua carne, as suas decisões vão estar voltadas para aquilo que é da carne. Ao passo que,
Se você se alimenta diariamente, constantemente, de coisas que são relacionadas ao Espírito, as suas decisões vão ser voltadas para aquilo que você está mais bem alimentado. O que mais você alimenta é o que mais vai sobressair na sua vida, na nossa vida. E é isso que aconteceu lá no jardim. A decisão, né? Eva deu ouvido aos conselhos de uma serpente. Eva começou a dar ouvidos a dúvidas lançadas pela serpente, e foi lá onde tudo começou. Através de uma dúvida gerada por Satanás, através da serpente. Então, querido, nós vimos aqui na semana passada o pastor pregando algo muito sério, que muitos estão dando mais voz a ensinamentos de filósofos, ensinamento desta era, e deixando de lado os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de Jesus. E isso é muito sério. Muitos estão deixando de lado aquilo que Jesus nos ensinou através da sua palavra e começando a seguir os gurus da nova era, os gurus que estão ensinando aquilo que é contrário à palavra. E muitos estão pendendo para isso. Muitas pessoas estão prendendo para esses ensinamentos, e isso é muito sério. Amém? Estão comigo, queridos? Amém? Quarto ponto, quarta questão, quarto W que eu quero apresentar aqui é who, ou quem? Através de quem? Quem é o responsável? Quem foi o responsável por isso tudo? Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5,12 vai nos explicar algo muito interessante. Também foi um dos livros, né, da exposição que foi feita pelo nosso querido Osni. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A necessidade da reconciliação começou em Adão, sim, porém, não nos exime, não nos isenta da responsabilidade nossa pelos nossos atos. Olha só o que Romanos 12 diz: assim como por um homem o pecado entrou no mundo, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A morte entrou no mundo por meio de um, sim. A necessidade da reconciliação veio através de Adão, sim. Porém, isso não exime a nossa culpa, isso não exime a nossa responsabilidade por conta dos nossos atos. Não nos exime, não nos isenta, queridos. Há necessidade da reconciliação? Sim. Por causa de Adão só? Não. Por causa de todos. Pois todos pecamos. O quinto e último W que eu quero mencionar e fazer essa pergunta, esse texto é when, ou quando? Quando tudo começou? Nós podemos imaginar que tudo começou quando Adão comeu o fruto, mas foi antes disso. Tudo isso começou quando Satanás corrompe a palavra de Deus e induz Eva ao engano. E para isso a palavra do Senhor nos dá uma direção sobre isso. Gênesis capítulo 2, verso 16. Gênesis 2:16. E diz assim: e o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ponto. Isso foi ordem de Deus. Coma. Adão, está aqui, eu fiz tudo isso, Adão. Desfrute de tudo isso. Adão, coma dessas árvores aqui, Adão. Adão, está vendo isso daqui? Isso é manga. Adão, essa é manga. Essa aqui é manga coração de boi, Adão.
Ó, pensa numa manga grande. Adão, essa aqui é boa. Come dela. Essa aqui é manga espada, docinha. Ó, você faz um furo, você aperta aqui, Adão. Essa manga é boa, Adão. Coma dela, desfrute dela. Adão, essa daqui, fala uma fruta gostosa aí. Hã? Pera. Adão, essa aqui é a árvore de pera, Adão. Adão, pensa numa fruta suculenta, docinha. Adão, coma dela, Adão. Fala uma outra fruta aí. Já. Adão, essa aqui é a jaca, Adão. Se você gostar, fica à vontade, Adão. Adão, se você gostar dela, Adão, se deleite também, Adão. Mas vamos para outra. Melancia. Hã? Melancia, maçã. Imagina só Deus falando para Adão. Adão, essa aqui é melancia. Não, essa aqui é melancia, Adão. Olha o tamanho dela, Adão. Adão, essa melancia é grande desse jeito, dá para uns 3 dias para você comer. E Deus fez isso tudo. E criou todas aquelas coisas para Adão se desfrutar de todas aquelas frutas maravilhosas, todas aquelas árvores. E foi isso que Deus fez. Agora, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Adão, tudo isso daqui você pode fazer. Só uma condição, não coma dessa. Não coma dessa daqui. Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só qual foi a astúcia da serpente nesse momento. O Senhor Deus disse para você, não coma de nenhuma delas. Mas não foi isso que Deus tinha dito. Deus tinha dito, não coma de todas, só não de uma. E a serpente disse, foi isso que Deus disse, não coma de nenhuma. É nesse momento em que a serpente gera dúvida no coração da mulher. É nesse momento, após ela gerar a dúvida, veio a afirmação no versículo seguinte. Ela diz assim, certamente se você comer daquela fruta que ele falou para não comer, você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não morrerá. Então, primeiro a serpente gerou dúvida. Depois ela gera uma afirmação que vai contra uma ordem direta do Senhor. Foi aí que entrou o pecado, é aí que começou o pecado. Então, quando foi que começou? Quando foi o início da necessidade da reconciliação do homem para com Deus? Foi nesse momento em que o pecado entra no mundo. O pecado entrou no mundo quando Satanás criou dúvida no coração de Eva. Foi aí que o pecado começou a criar raízes. Queridos, uma pessoa ressentida, uma pessoa amarga, não nasce da noite para o dia. Sabe como? Numa mágoa que guarda. Eu coloquei uma expectativa em alguém e eu fui frustrado. São nessas pequenas frustrações e a pessoa vai guardando e não resolve, e vai guardando e não resolve, até que ela se torna uma pessoa amarga, ressentida. Porque você não sabe o que fizeram comigo. Queridos, uma pessoa ressentida não nasce da noite para o dia. Infelizmente, queridos, nós temos muitos casos aí na nossa cidade, infelizmente, de pessoas que estão jogadas às ruas por conta de alcoolismo, por conta das drogas. Queridos, um viciado em droga não nasce da noite para o dia. Aquele que é viciado em drogas
começa num trago que alguém oferece para ele. Primeiro que tudo começa na roda de pessoas. Tudo começa ali, entre os amigos. E daí um oferece um trago daqui, o outro oferece, não, vai lá, pega aí, e vai. Quando a pessoa se dá conta, já está jogado às traças. Um alcoólatra não nasce da noite para o dia. Muitas vezes, sabe quando o alcoólatra nasce? Quando o pai oferece para o filho que é menor de idade, toma um gole de cerveja, toma um gole de álcool. É ali que muitas vezes nasce um alcoólatra. Não é da noite para o dia. Queridos, uma pessoa não se afasta da igreja da noite para o dia. Mas, sabe, no culto em que deixa de vir, queridos, o Caio, eu estou indo lá para algum lugar, estou indo lá no shopping assistir um filme, querido, vai, tenha mesmo tempo de qualidade com seu filho, com a sua filha, com a sua família, vai, queridos, isso aí é bênção de Deus. Mas aí na outra semana, Caio, eu vou em outro lugar, Caio, não vai dar. Não vai dar para ir no culto, não vai dar para ir na célula, não vai dar. Quando a pessoa se dá conta, já não existe mais culto, já não existe mais célula. Quando a pessoa se dá conta, ela se afastou de tudo. Queridos, uma pessoa não se afasta da igreja da noite para o dia, não. Amados, e isso é muito sério. Amados, o adultério não começa no ato sexual ilícito. O adultério começa, sabe onde? Lá no flerte, lá no olhar. O adultério começa lá na introdução da pornografia, dentro da casa. É lá que começa o adultério. O ato sexual ilícito é só a consumação de algo que já aconteceu lá atrás. Já começou a acontecer há muito tempo. Não é da noite para o dia. Então, onde começou? Quando foi o início de tudo? Não foi no momento em que Adão comeu do fruto, mas foi quando Eva começou a dar ouvidos para a serpente e gerou dúvida no coração dela, e a partir do momento que houve dúvida, o pecado começou a criar raiz. Mas agora, nós entramos nos 2 Hs. O primeiro H é como? Como nós vamos resolver tudo isso? Como tudo isso se resolve? Como que o homem se reconcilia com Deus? Repita comigo assim, através de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A condição de pecador estava vinculada a nós desde o começo. Nós estávamos desconectados com Deus. Como então podemos ser reconciliados? Versículo 21 de 2 Coríntios 5, verso 21. Diz assim: foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, ou seja, Jesus. Essa é a doutrina da substituição, queridos. Deus tomou seu filho Jesus, que era puro, sem mancha, sem mácula. Jesus que foi feito, que era o Filho de Deus, Jesus, o Santo, sem pecado. Deus, então, toma Jesus e lança sobre Jesus o nosso pecado. E por carregar o nosso pecado, Deus lança Jesus na cruz. E na cruz, Deus castiga Jesus, porque agora Ele está carregando o meu e o seu pecado. Foi nesse momento em que Jesus nos substitui naquela cruz. É nesse momento em que Jesus toma o nosso lugar. É nesse momento em que nós temos a possibilidade de sermos reconectados com Deus por conta da substituição. Jesus me substituiu naquela cruz, assim como fez com você. Aleluia! Glória a Deus!
Tudo se resolve em Jesus, queridos. Tudo se resolve em Jesus. Foi naquele momento em que Jesus nos substitui. Jesus tomou o meu e o seu lugar. Queridos, aquele flagelo era nas suas costas. Os cravos eram para ser nas nossas mãos. Mas Jesus tomou o nosso lugar. E o último ponto para finalizar aqui, queridos, é o último H. O how much. Quanto custou? Custou um alto preço. Custou um alto preço. Custou a vida de Jesus. Cristo pagou um alto preço, preço de sangue. A cruz era minha e era sua. Os os pregos eram meus e eram seus. As chicotadas eram em nossas costas. Mas o final do versículo 21 diz assim para nós: para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Primeiro, Jesus, então, toma o nosso lugar naquela cruz. Ele nos substitui naquela cruz. Ele toma o lugar que era meu, que era seu, para que nós tomássemos o lugar que era dele. A partir desse momento, então, Deus agora, quando nos olha, não vê os nossos pecados, mas vê o próprio Cristo, porque fomos justificados por Ele. Fomos justificados na cruz do Calvário. Quanto isso custou? Custou a vida do nosso Mestre Jesus. Mas para quê? Para que os nossos pecados fossem pagos naquela cruz. E hoje nós podemos, quando Deus olha para nós, Ele nos vê como Jesus e não como pecadores. Amém, queridos? Eu quero que vocês se coloquem em pé nesse momento. Queridos, qual é a aplicação de tudo isso? O que diante desse texto, qual é a mensagem que Paulo passou aos Coríntios e hoje nós aprendemos? Qual é o plano de ação? Talvez você esteja aqui pela primeira vez dentro de uma igreja evangélica. Talvez essa seja a sua primeira vez aqui na Paz Church. Seja muito bem-vindo, meu querido. E eu quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. E eu quero dizer que essa palavra é para você. Independente de como você chegou aqui, talvez você chegou aqui com o pedido com o convite de um irmão, com o convite de um vizinho seu, através do convite de alguém, ou você foi lá nas redes sociais da nossa igreja e encontrou a Paz Church. Eu quero dizer que a palavra do Senhor se cumpriu na sua vida. Filipenses capítulo 2, verso 3 diz que: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dele. A palavra de Deus se cumpriu na sua vida a partir do momento que o próprio Deus gerou no seu coração o querer estar aqui. E esse mesmo Deus gerou no meu coração essa palavra, para que essa palavra fosse ministrar-se e chegasse até o seu coração. Uma boa nova! É uma boa nova para você, a palavra do Senhor se cumpriu para você. Aleluia! Queridos, a palavra do Senhor, essa palavra aqui também é para você que talvez esteja voltando para a casa do Senhor nessa noite. Essa palavra também é para você que talvez, por conta de tantas distrações, por conta de tantas coisas que você passou durante a sua vida, talvez você tenha olhado para o lado. Mas hoje o Senhor te traz aqui para dizer: olha, lembra de que Jesus fez por você. Lembre-se de que foi Ele que te substituiu naquela cruz. Lembre-se de que foi Ele que te justificou. E se hoje você foi reconciliado, foi por causa do meu Filho Jesus. Essa é a palavra para você que está voltando para a casa do Senhor. E essa palavra também é para todos nós que estamos aqui. Talvez você
esteja aí no seu coração: Caio, eu sei que o Senhor me justificou, eu compreendo a doutrina da substituição, eu compreendo que eu fui reconciliado com Cristo, mas eis que a palavra do Senhor diz no versículo 20: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Queridos, se nós estamos ouvindo a palavra do Senhor hoje aqui, é porque homens e mulheres foram responsáveis, homens e mulheres que nos antecederam foram responsáveis para que a palavra do Senhor chegasse até nós hoje. E agora a palavra do Senhor nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. Agora é a nossa vez. Agora está conosco a responsabilidade desse ministério da reconciliação. É a nossa vez agora. Queridos, você tem ideia do que é um embaixador? Um embaixador é um responsável de uma nação dentro de outra nação. Essa pessoa é responsável de uma nação dentro de outra. Queridos, vocês têm noção de que nós somos autorizados por Cristo para pregar o Evangelho, esse ministério da reconciliação hoje? Você é um embaixador de Cristo lá na sua célula. Você é um embaixador de Cristo lá na sua casa. Você é um embaixador de Cristo lá na sua família. Você é um embaixador de Cristo lá no seu trabalho. Você é um embaixador de Cristo aonde você estiver. E está conosco agora a responsabilidade em dar continuidade para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos também tenham acesso à palavra, porque foi isso que aconteceu para que nós estivéssemos hoje aqui ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, queridos. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você, se essa palavra fez sentido ao seu coração, peça ao Senhor que frutifique no seu coração, em nome de Jesus. Peça ao Senhor, queridos. Esse é o momento. Ore aí no seu coração. De Deus, o que foi feito antecedeu primeiro.
querido, se essa mensagem ela fez sentido ao seu coração, eu quero encorajar você a estar aqui orando junto com a liderança. Se há no seu coração despertar o desejo por algum dos pontos hoje que foi ministrado, ou se você deseja uma oração, os líderes vão estar aqui. E eu quero orar com você nessa noite para que essa palavra frutifique dentro do seu coração a 100, a 50, a 30, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Jesus, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra é viva e é eficaz, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou a tua palavra para que nós alimentássemos dela, para que nós pudéssemos aprender, Senhor Deus, e colocar em prática na nossa vida. E o que nós aprendemos hoje, Pai, aqui, é que Cristo nos substituiu naquela cruz, nos justificou naquela cruz, e por conta disso nós somos reconciliados com o Senhor, ó Pai, e hoje nós somos embaixadores, autorizados pelo Senhor para dar continuidade nesse ministério da reconciliação, ó Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra, ó Deus, frutifique no coração da tua igreja, em nome de Jesus. E assim seja na vida de cada um que está aqui, Pai. Que o teu Santo Espírito nos capacite a irmos e a fazermos, ó Pai, aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus, a irmos, ó Deus, aonde nós estivermos, a sermos embaixadores onde nós estivermos. Seja, ó Pai, no nosso trabalho, seja na escola, seja, ó Pai, dentro da nossa própria família. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê autoridade e ousadia. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, e eu oro, Pai, nesta noite, que o Senhor esteja conosco durante toda essa semana, nos abençoando, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Eu encorajo você a estar aqui com a nossa liderança, orando, e Ele vai direcionar você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Que a graça de Deus Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.